Um carro que pega Uber Black e todas as categorias. E um carro que apenas roda na categoria X e 99 Pop. Será que isso limita o ganho do motorista? E isso está mais relacionado à forma como o motorista trabalha? Ou será que o motorista precisa entender como o algoritmo das empresas de aplicativo funciona, como a cidade funciona para ter um resultado diferente? No vídeo de hoje eu estou aqui com meu amigo Manolo, que roda apenas na categoria X. Isso é algo que eu venho defendendo há muito tempo, Daniel. Categoria não define quanto você, motorista, ganha, mas sim uma forma de entender como o algoritmo da Uber funciona e colocar ele a seu favor. Vai mudar os seus resultados. Então no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Eu tenho certeza que você vai ter muita dica bacana nesse vídeo. Lembrando que o Manolo roda com carro que pega só X e 99. Ele roda com um Ford Ka 2019 sedã. Então vamos lá? Vamos sair do sol aqui, Manolo? Vamos trocar uma ideia, tá muito quente, e dar muita dica para vocês. Vem com a gente. Primeiro, se apresenta para a galera aí, Manolo. Motorista há quanto tempo? Eu estou há 9 anos. Com quantos carros você já trabalhou? Cara, já trabalhei com vários carros, Daniel. Trabalhei com carro elétrico, trabalhei com track, com Kicks, com Creta, com carro de X, com Crono. Já fiz vários testes. Já trabalhou com carro próprio, alugado? Alugado, próprio. Hoje eu tenho uma opinião, um conceito sobre carro próprio e alugado, que a gente pode falar depois sobre isso. Mas eu já trabalhei com várias categorias, em todas as categorias e aplicativos. 99, Cabify, UAPA. Não sei se você lembra do EasyGo. Lembro. O EasyGo também trabalhei. Vixe, tinha até um 80. Teve um, eu não lembro, mas tinha 87, 89. Tinha vários aplicativos. Tem 87, teve várias, né, cara? Mas você começou quando, exatamente? Eu comecei a trabalhar em 2016. No início de 2016 foi quando eu comecei a trabalhar com os aplicativos. Sim. Eu saí da Petrobras, eu trabalhava na Petrobras. Já estava de saco cheio. Trabalhava lá e no escritório, fazia fiscalização e medição de contratos. E um certo dia eu falei, cara, eu vou sair daqui. E um amigo falou, vai fazer Uber, vai conhecer gente, é legal. E eu fui. E naquela época era muito mais rentável do que hoje. Sim. Então surgiu um PDV, que é o pedido de demissão voluntário. Eu não pensei duas vezes. Peguei o dinheiro, comprei vários carros. Você sabe que eu já aluguei carro também. É mesmo? Eu tinha carros alugados também. E logo depois a Localiza surgiu e aí quebrou. Quebrou todo mundo que era pequeno que alugava carro, né? E eu saí desse ramo, fiquei só dirigindo. E tô até hoje aqui, não me arrependo. E você, então quer dizer, você teve carros que você alugou para pessoas, então para Sim. motorista. Então, cara, e no decorrer desse tempo, você aprendeu muita coisa, caiu, levantou, quebrou a cara, e aí hoje você tem uma opinião formada sobre o trabalho e como trabalhar. Então fica à vontade. Vamos lá, você começou com que carro? Eu comecei a trabalhar com um Fiesta Rocan Hatch. E aí trabalhou um tempinho com esse Fiesta. Do Fiesta eu fui para uma Spin, Sim. Da Spin passei para um Megane, e aí foi todos esses carros que eu te falei. Carros alugados e carros próprios. Eu tinha que fazer o teste, porque sempre houve esse dilema. Qual é o melhor, carro alugado ou carro próprio? O que vale mais a pena? Então eu tinha a possibilidade de fazer esse teste e fiz, quanto com o carro alugado e o carro próprio. E aí durante todos esses 9 anos aí eu trabalhei de várias formas, aprendi, ensinei, teve momentos que foi muito difícil de trabalhar nas ruas. Não sei se vocês aqui são do passado, mas por exemplo, na época da pandemia era um absurdo trabalhar na rua. Eu estava acostumado, por exemplo, a fazer 30 a 32 corridas. Eu trabalhava na volumetria naquela época. E aí eu passei a fazer 4, 5 corridas no máximo por dia. Isso foi uma loucura para quem estava nas ruas, né? Quem passou por essa fase, passou, não é verdade? Exatamente. E a Uber vem se modificando muito também, né, Daniel? A tecnologia da Uber, a forma de pagar, a forma de ofertar, quanto você ganha, quanto não ganha, tudo isso muda e não foi só no passado, viu? Quero dar um alerta. Isso são ciclos que vai sempre se renovando. E vai sempre acontecer mudança. Inclusive, eu até soltei um vídeo que até o destino definido em algumas cidades ela tá mexendo. E provavelmente vai chegar aqui em São Paulo, talvez o ano que vem. Então a gente vai ter que estar sempre se reinventando. Mas vamos lá. Hoje você trabalha com Ford Ka, só na categoria Uber X. Correto. Ok? E por que você afirma que é possível um motorista fazer um resultado muito parecido com o Uber Black, com o carro do Comfort rodando só no X? Lembrando que ele já rodou em todas as categorias, inclusive com carro elétrico. Então fica à vontade para defender essa tese de que é possível um motorista no X fazer um bom dinheiro. Não significa que é mais fácil e nem que ele vai rodar pouco. Exatamente. Tá? Como você trabalha hoje no Uber X? Eu acho que um princípio que nós, motoristas, que usamos isso daqui como única fonte de renda, temos que ter quando você sai do CLT e passa a ser autônomo, aqui quer dizer o quê? Que você vai trabalhar muito mais do que você trabalhava. O assistencialismo acabou, não tem mais. Você já ouviu aquele dito que diz, o dono da empresa é o primeiro a chegar e o último a sair.
E você é o dono da empresa aqui, não é? Então, eu aprendi trabalhando em várias categorias que, se você identificar como funciona a inteligência da Uber, o algoritmo da Uber, e colocar ele para trabalhar a seu favor, ou paralelamente vão vocês dois, você vai ganhar mais dinheiro. E aí foi quando eu criei uma forma de trabalho que hoje te dá um bom resultado. E eu posso dizer que eu defendo sim o cara que trabalha no X, se ele aprender sobre o algoritmo, posicionamento e o que escolher de corrida e aceitar. Porque hoje, você sabe, a maioria das pessoas vai pelo valor. Tocou R$100, o cara vai. Sim, Independente de saber o que tem lá. E às vezes você está indo para um lugar que não tem nada. Então você tem que conhecer a geografia da sua cidade, você precisa entender para onde você está indo, entender o fluxo de pessoas de manhã, quando, para onde vai, para onde volta, no meio do dia, no final do dia. Tudo isso você forma um padrão de corridas e um padrão de trabalho. Então vamos lá. Como o Manolo trabalha hoje? Que horas você começa? Por que você começa a determinado horário? Como você trabalha, por exemplo, no início do seu dia, no horário de pico, no horário de baixa demanda e no horário que você está indo embora para casa? Então, faz uma rotina, fala mais ou menos como você vamos trabalha. Lá. Hoje eu, todos os dias, inicio às 4h30 da manhã. E por que eu inicio às 4h30 da manhã? Com todo esse tempo que eu venho trabalhando, e eu trabalhei de forma dedicada, eu trabalho quase que todos os dias. Então eu entendi que o algoritmo da Uber ele é muito inteligente. E ele tem um princípio que é pegar uma corrida e transformar em dinheiro. Toda vez que toca uma corrida lá, o princípio que a Uber usa para te mandar essa corrida é escolher quem é o motorista que mais fez corrida daquele tipo, porque a chance de conversão é muito grande. E é isso que a Uber quer. Então, isso funciona também com os horários. Quando aparece para você na telinha lá o turbo, não é a Uber querendo te dar dinheiro, porque se for só para te dar dinheiro, no outro dia, Daniel, às 8 da manhã, ela liberaria o turbo para todo mundo e pronto. A Uber está fazendo uma pesquisa para saber quem são os motoristas que vão estar na rua. Sim. E aí ela vai criar a demanda. A demanda é sobre o dinâmico e a demanda também é para os passageiros. Você já trabalhou numa quarta-feira que não tinha dinâmico nenhum e na outra semana tinha um dinâmico ferrado. E também na semana anterior, na quarta, também tinha ou não. Isso é a demanda que a Uber cria. Tá perfeito. Até a própria tendência de ganhos, que aparece aquelas setinhas mais altas, significa que a Uber já tem uma previsão de como vai ser, inclusive no próprio domingo. Se você clicar no domingo, você já tem a previsão da outra semana inteira. Exatamente. Porque o algoritmo já consegue entender os eventos, como as pessoas se comportam. E aí você consegue afirmar dizendo isso, que é o seguinte: normalmente a Uber pode ser que ela mande para um motorista que costuma ir mais para o aeroporto de Guarulhos, primeiro a corrida, do que para um outro motorista que gosta de fazer curtinha. Seria exatamente. Esses são alguns padrões que a Uber usa para escolher o motorista. São várias métricas que eles usam, mas essa que você usou é legal, porque isso é uma demanda geográfica. A Uber pega um cara que sempre vai para Guarulhos. Sempre que toca uma corrida, o cara aceita, independente de onde ele esteja, se ele vai rodar 2 km para buscar, se ele vai rodar 3 ou 4. Então fica registrado lá no algoritmo um traço digital. Esse traço digital diz, o Daniel gosta de ir para o aeroporto. Todas as corridas que a Uber mandar para ele, ele vai aceitar para o aeroporto. E qual é o princípio da Uber? Pegar um passageiro e achar o motorista o mais rápido possível. Porque hoje a gente tem muitas ofertas. Tem 99 e um monte de aplicativos aí. Então o passageiro, se não consegue nenhum, o cara chama no outro. E a Uber quer reter. Esse é o princípio da Uber, reter o passageiro aqui. Por isso que eles criam promoções, criam dias de desconto, essas coisas. Então, com esse algoritmo você registrou, a Uber começa a te dar mais corridas naquele padrão. Você usou o aeroporto, mas tem outros padrões. Tem padrões de corridas curtas, tem padrão de pessoas que querem viajar. Por exemplo, eu, Manolo, faço muitas corridas para Viracopos, muitas corridas para Itu, Sorocaba, Jundiaí, e eu já sei que você está achando que eu não volto nessas corridas, né? Mas aí o padrão regional fala muito alto. E toda cidadezinha pequena, como o Rio. O Rio vai para onde? Para o mar. Cidade pequena, as pessoas vêm para a cidade grande. Então isso funciona. E funciona na prática. Eu tenho colocado em teste. Então quais são as cidades que você já foi, já pegou retorno? Eu já fui para... Normalmente eu vou para Campinas, Sorocaba, toda aquela região de Jundiaí, Vinhedo, todos esses lugares já peguei volta. Recentemente eu fui para uma cidade perto de Ribeirão Preto. Eu peguei no aeroporto de Guarulhos uma corrida de R$500. E eu falei, cara, é muito longe, mas eu vou. Eu estou igual aquele desenho Adora Aventureira, que gosta de fazer aventuras. E eu fui. E foi muito legal. Eu bati uma lata, não vou mentir. Dessa cidade que ficava a 80 quilômetros de Ribeirão, eu bati uma lata até Campinas. Mas o passageiro, ele já estava lá há muito tempo esperando
Alguém ia aceitar a corrida dele e ninguém aceitou. Você acredita que nessa corrida a Uber pagou um pouco além do que ela costuma pagar? Porque pouca gente entende que às vezes não tem a tarifa dinâmica, mas a corrida varia muito porque existe a tal da taxa variável. Então, às vezes uma corrida pode tocar a R$1,50 o km para um motorista, só que se ninguém faz a corrida, ela pode ir para outro motorista a R$2 o km. Exatamente Tipo isso. Exatamente isso. Por exemplo, essa corrida deu 261 quilômetros e pagou 500. Qual é a corrida longa que você pega hoje pagando quase R$2? E além disso... É a corrida que ninguém quer fazer. Exatamente. A Uber tinha um princípio que ela mudou. Antigamente, se tocasse uma corrida, tivesse 5 motoristas, tocasse para os 5 e nenhum aceitasse, quando fosse tocar novamente o valor subia. Não sei se você já percebeu isso. Sim. E até os motoristas teve um momento aí que criou essa cultura, né? Não, deixa passar que a corrida vai voltar com um valor mais alto. Só que a Uber percebeu isso, eu já disse, é um algoritmo muito inteligente. A inteligência dele é para converter dinheiro. E aí para a empresa. Não é para você, não, viu? É para a empresa. Porque se ela te paga bem, é porque ela está favorecendo o passageiro e ela primeiro. E tem um detalhe, Daniel. Né? Corrida longa, a Uber ganha muito pouco. A Uber ganha de verdade na corrida curta. Na corrida de R$5. Exatamente. E é isso que as pessoas precisam entender. Que a Uber tem um padrão de ganhos em corridas curtas e longas. Quer ver uma coisa? Você que acabou de se cadastrar no aplicativo da Uber, se colocar o meu celular perto do seu, eu tenho 9 anos de aplicativo, o Daniel também deve ter por aí, se colocar o meu e o dele perto do seu, o nosso não vai tocar quase nada, porque a Uber ganha muito dinheiro nas corridas curtas. E aí vem o que eu te disse, que eu fiz testes em carros próprios e carro alugado, porque a pessoa que tem um carro alugado é maravilhoso quando você pensa que não tem manutenção, não tem impostos, não tem seguro, não tem nada, é show de bola, não é? Mas se você pensar que você está limitado... Um exemplo, aqui em São Paulo, a média que a Uber paga num carro de um aplicativo de X é R$1,50, Daniel. Não paga mais que isso. A média é essa. Então, se você pegar a prática das locadoras hoje, 5.000 quilômetros vezes R$1,50, são 7,5. Você que está com carro alugado, está limitado a R$7.500. Ou seja, nesse caso, o motorista tem que escolher as corridas mais curtas, as corridas intermediárias, porque ele vai conseguir fazer um ganho mais próximo de R$2 o km. Tipo assim. Exatamente isso, porque o cara vai ter que escolher muito. São formas diferentes de trabalhar. Então o cara que trabalha com carro alugado hoje tem que se dedicar muito à corrida curta, promoção. Criar uma estratégia muito boa e um padrão muito bom para realmente conseguir ganhar dinheiro. Mas a ideia é que você saia do aluguel, não fique no aluguel. Lógico, claro. Porque deixa eu te dar um exemplo. O carro não é mais um bem comum. O carro, quando você está dirigindo, o seu carro aqui é um carro lindo, inclusive um carro confortável, bonito, é uma ferramenta de trabalho. Sim. Pega o tempo que você trabalha com o seu carro e o tempo que você passeia com a sua família. É muito pequeno. Trabalho muito mais. Isso é uma ferramenta de trabalho. Isso aqui é como se fosse o meu escritório. Exatamente. Para um escritório é uma caneta. Você usou um exemplo bom. Um escritor pega uma caneta, uma Bic ou uma Montblanc, para ele é igual, porque é um instrumento de trabalho. E quanto mais ele escreve, mais barato fica. Então vamos lá. Quando você fala que no carro próprio, a Uber, você escolhendo corridas longas, um dia você pode fazer corridas a R$1,50, outro dia R$1,70, um dia sua média fica acima de R$2, isso vai variar muito da época do ano. Exato. Mas na corrida longa, você economiza mais no combustível também. Você tá na estrada, o seu carro gasta muito menos na estrada. Vários especialistas já disseram, o carro tem o maior desgaste naquele trânsito, primeira, segunda, volta, freia. Lombada, buraco. Exatamente, e gasta muito mais quando nesses trânsitos, vamos dizer assim. Então a corrida longa eu gosto, eu Manolo adoro corrida longa. Pega Campinas, Sorocaba, eu vou feliz, cara. E aí, a pessoa vai para Campinas, qual é a certeza que ela vai voltar? Porque eu acho que isso que ficou faltando no vídeo. A gente falou ali de você ir para Campinas, mas quanto tempo você espera para pegar um retorno? Você pega uma corrida curta e vem voltando devagarzinho, você espera a longa. Como você procura enxergar e se posicionar? Bom, vamos lá. A maioria das pessoas, eles criam um ambiente confortável. E isso não se limita à região. Tem pessoas que têm bloqueio geográfico. O cara sai de perto da casa dele, vai para uma corrida longa e ele já quer voltar, ele fica desesperado e quer voltar para casa. E aí o cara fica lá, ele não faz nenhuma corrida, ele fica parado, ele não vai escolher nada até tocar uma corrida que é o ideal na cabeça dele, Sim. que é voltar para São Paulo. Mas eu já fiz testes de ir para Sorocaba, ficar trabalhando, Sorocaba, Campinas, Vinhedo, Indaiatuba, só naquela região. E vou te dizer, sabe quanto que eu fiz nesse dia? R$900. Por causa que você pegou uma corrida longa, alavancou o ganho. E aí você fica fazendo corridas entre cidades, porque as pessoas criaram uma cultura de que vale a pena fazer só corrida curta, Daniel. Então, se você está em Viracopos,
toca uma corrida para Sorocaba, no X vai pagar R$ 130. E a pessoa não quer ir. Você quer dizer que, por exemplo, você pega um Viracopos do aeroporto de Guarulhos, aqui de São Paulo para Viracopos, R$ 180. Aí, vou dar um exemplo. Aí chega em Viracopos, toca um Sorocaba 140. A pessoa recusa. Exatamente. E aí você faz. Mas quem recusa não é o cara que tá indo para lá, não sou eu que vou recusar, é o pessoal regional. São eles que recusam, porque os caras querem pegar aeroporto de Viracopos, Campinas, Vinhedo, só corridinha curtinha, ou ficar dentro da cidade, porque é a cultura do valor do KM. E esse valor do KM que nós imaginamos que temos o domínio, é mentira, porque quem equilibra isso é o algoritmo. A Uber faz isso. E ela te mostra naquela taxa semanal ou mensal que eles mostram. Tá, e fazendo corrida longa, então, você hoje faz uma média de quantas corridas por dia e quanto você consegue fechar de gasto de combustível, por exemplo? Isso é muito variável, eu vou te dar 2 exemplos, tá? Numa última segunda-feira, eu fiz R$ 900. Foi quando eu peguei essa corrida de R$ 500 que fui para o interior. Gastei R$ 180 de combustível. Foram 6 corridas, só 6 corridas. Não foi mais do que isso. E essa é uma outra coisa que o motorista precisa aprender. Tem que deixar no dia anterior a derrota ou a glória. As minhas últimas corridas nesse dia foi muito bom. Na terça-feira já não foi bom. E aí eu fiz 13 corridas e fiz R$ 517. A média que você faz por dia... 10 corridas. Durante o dia, o ano todo. 10 corridas. A média de faturamento... Porque agora nós estamos em dezembro, a tendência é fazer ganhos altos. Exato. Né? Mas, por exemplo, no ano todo a sua média é de faturamento, R$ 500 por dia. R$ 500 eu digo que é o mínimo que um motorista precisa e pode fazer aqui na cidade de São Paulo. Então sempre trabalho com R$ 500 como mínimo, não... Para cobrir todos os gastos. Exatamente. Gravando. Mas tem uma coisa, Daniel. Eu, Manolo, isso é particular meu. Eu gosto de fazer corridas longas. Isso não quer dizer que a pessoa que gosta de trabalhar na volumetria, que são bastante corridas e corridas curtas, também não vai ganhar dinheiro. Como começamos esse vídeo, você usou o exemplo de um carro Black, todas as categorias, e um carro X. Eu digo que hoje, eu entendi, que para trabalhar no X e ter um bom resultado são corridas longas, para você realmente fazer valer a pena isso daqui. Mas também tem pessoas que trabalham na volumetria, e aí você tem que estar disposto a isso, a fazer 25, 30 corridas, participar das promoções, participar do turbo, tudo isso envolve. Por quê? Tem muita gente que tem carro alugado. Tem algumas pesquisas que mostram que são mais ou menos 34, 35% que trabalham hoje nas ruas, são com carro alugado. E esse cara, como é que você vai dar uma dica para ele falar, faz corrida longa? Não vai. Ele já não pode trabalhar desse jeito, né? Não. Por isso que quem trabalha com carro próprio tem uma liberdade melhor. O que eu tô entendendo que o Maloro tá dizendo é o seguinte, para você ter um faturamento parecido com o Uber Black, que a média é R$ 500 todos os dias, durante o ano todo, de janeiro até dezembro, porque agora é fácil falar que faz mais do que isso, né? Tipo, vai ter motorista do X, eu faço mais e eu só faço curta. Ok, mas ele tá dizendo o seguinte, desde a época de vacas magras até aqui. Ele tá dizendo o seguinte, para ter uma média de ganho bruto próximo de um carro do Uber Black, tem que ser padrão mais de corrida média longa, é isso? Exatamente. Para quem trabalha só na categoria trabalha X. No tempo, né? E o cara tem, exatamente, tudo. São várias métricas que nós temos que usar. Contrafluxo também. Exatamente. Tudo isso vale, porque você tem que fazer... Por exemplo, se está na corrida longa, você vai ter que ter muita paciência. E tem pessoas que não têm um biotipo para esperar. Tem um cara que é ansioso, ele tem que estar trabalhando e ele não pode parar. Esse cara, eu não vou dar uma dica para ele e falar assim, amigão, vamos fazer corrida longa, que ele vai ficar maluco dentro do carro. Agora o cara que é paciente, que já criou uma rotina, que fica tranquilo no carro, faz corrida longa, meu carro é alugado, Manolo, então vamos para volumetria e você vai ganhar igual. Então você defende que é o seguinte, você trabalha com corrida longa, mas quem trabalha só com corrida curta pode encontrar um meio termo, se tiver carro próprio, ou seja, no horário de baixa demanda faz a longa, no horário de alta demanda faz as curtas para corrigir o KM, e aí tenta bater uma promoçãozinha ali. Mas não se prende a trabalhar em cima de promoção igual o Uber quer. Que agora, no final do ano, como eu falei, é lindo e maravilhoso. Mas no decorrer do ano nem sempre vale a pena. Foi o que nós falamos. A promoção, a quantidade de corridas é onde a Uber ganha. E a Uber ganha muito mais nas corridas curtas do que na longa. Isso já é fato. E qualquer um pode comprovar, pegando uma corrida longa que fez e ver lá quanto que o passageiro pagou e uma corrida curta. Então a Uber ganha na volumetria. Nós temos que ter a inteligência de usar o quê? A promoção. Se for boa para você, usa a promoção. Se não for, não fica preso esperando aquela recompensa, porque ela é muito pequena, de acordo com o que você pode fazer. Agora, vamos lá. Muito motorista não consegue no X, principalmente, fazer mais do que R$350, R$400. Reclama, fica irritado,
E é normal, porque eu entendo que realmente são muitas corridas ruins para conseguir fazer uma corrida boa. O que o motorista tem que mudar na mentalidade dele, porque eu percebo que há a mentalidade ainda do CLT, o que o motorista tem que mudar, e voltando lá, quando eu te perguntei lá atrás, como é a sua rotina, quantas horas por dia você trabalha, e como você colocaria na cabeça de quem está assistindo a gente, que roda só no X, como que tem que ser a cabeça dele para ele ter um resultado melhor, falando de comportamento, de pensamento, de mentalidade. Bom, você que é motorista, a primeira coisa que vai ter que entender é, você não está mais no CLT. E a maioria das pessoas precisam de alguém dando um compromisso ou cobrando. Aqui você não vai ser cobrado, o maior inimigo é você. E por que eu digo isso? Porque se você tiver que acordar todos os dias às 5 da manhã para ir para o seu emprego, que é CLT, e se chegar atrasado o supervisor vai te chamar a atenção, você vai acordar. Agora, se eu te falar assim, ó, você vai acordar e não tem ninguém para te cobrar, é só você. E nós buscamos o que sempre? Conforto. E sair da cama muito cedo, deixar sua família, deixar seu filho, sair do quentinho da coberta ali, é ruim, Daniel. E as pessoas não querem fazer sacrifícios. Zona de conforto. Exatamente. Se criou a mentalidade de que tudo tem que ser fácil. E para trabalhar na Uber e ter sucesso, não vai ser fácil. Eu sempre digo, eu tenho um slogan que eu digo assim, fácil não é e nunca vai ser, mas é possível fazer. Então você vai ter que mudar a sua mentalidade. Você não é mais CLT, você é o dono da empresa, e o dono da empresa tem que trabalhar muito mais do que qualquer outra pessoa. A primeira coisa é essa, mudar a sua mentalidade, você vai trabalhar mais. Horas online se resume em bons resultados. Quanto mais tempo você fica nas ruas, maior são as chances de você pegar uma boa corrida. Tem muita gente que começa a trabalhar e amanhã não foi boa, o cara vai e desiste. Isso é um compromisso que você tem que fazer com você mesmo. Eu vou trabalhar do horário X até o horário Y, independente do que aconteça, porque já aconteceu. A minha manhã foi muito ruim. No período da tarde fui para o aeroporto de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos fui para Jundiaí, voltei para São Paulo e peguei uma outra corrida. Fiz os 500 ou até mais, não me lembro exatamente. Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais compromisso com esse trabalho, levar mais a sério. Porque hoje o cara quer, não, vou acordar às 8, vou acordar às 7, vou pegar Tem muita gente que fala assim, ó, vou pegar do meio-dia para a noite. Porque trabalhar à noite é bom, é confortável, o pessoal tá animado. Você não pega pessoas de mau humor, que acordou cedo. Você sempre vai pegar gente indo pra balada, voltando da balada, ou cansado, voltando do serviço. Então as pessoas precisam mudar, primeiramente, a sua mentalidade com relação a esse trabalho. E segundo, buscar informação. Tem muita gente desinformada. O cara que você falou que faz R$350 é porque ele vai de acordo com o que o aplicativo diz. O que a Uber diz hoje? Você pode trabalhar na hora que você quiser e ter a sua renda. E nós sabemos que isso não é verdade. O cara tem que trabalhar muito de verdade. Tem que pegar o pico da manhã, o pico da tarde, para conseguir fazer um bom resultado. E outra coisa, o que a Uber quer é pegar os novatos. Eu vou até gravar um vídeo sobre isso. Faça R$200 e ganhe até 3 mil. É até 3 mil. E aí o cara vai fazendo um monte de corrida curta. Como teve um colega aí que me mandou, pô, Daniel, eu achei que eu ia ganhar o que eu faturei mais a promoção. Na verdade, não. Isso foi uma jogada da Uber para fazer você fazer o que ela quer. E aí muita gente caiu nessa armadilha. Mas você sabe que foi uma pegadinha, né? Foi pegadinha. E aí que tá. Você precisa entender. A rotina que você quer trabalhar, como você falou, quem gosta de acordar cedo, acordar bem cedo. Exato. Sair bem cedo, ali no máximo 5 horas da manhã. As pessoas precisam aprender que o provedor é você. Independente se você é a dona de casa ou o dono de casa. Você só vai conseguir prover realmente um bom resultado para sua casa se você fizer esforço. Não existe, dizem aquele almoço gratuito, não existe. E para trabalhar como autônomo a gente tem chance de ganhar muito mais. Eu tenho certeza que se você trabalhasse ou trabalhava num CLT, aqui você ganha muito mais. Mas tem que trabalhar muito mais. E essa promoção da Uber que você acabou de falar foi pegadinha, porque a Uber nunca fez isso. Pois é. Como a Uber nunca fez, as pessoas... Quem fazia era 99. Exatamente, o cara falou, a Uber nunca fez, então é 3 mil, eu vou fazer as corridas e vou ganhar 3 mil. E não ganhou. Teve um rapaz que me chamou, um seguidor meu, ele me chamou e falou assim, cara, eu fiz 130 corridas, era 2.180 que a Uber ia pagar. Olha quanto me pagou, R$600. Aí eu falei, lê um pouquinho ali abaixo o que tá dizendo. E não era, te dou essa recompensa, é um completa da Uber. Que foi horrível isso. Então vamos à parte mais importante. Independente do horário que você gosta de trabalhar, se você gosta mais durante o dia, você vai ter que acordar muito cedo para antecipar o horário de pico, é isso? Exatamente. E pegar aquelas corridas rápidas. Chega na estratégia do tirão, aeroporto, tudo como ele faz. Se é na corrida curta, antes de pegar o trânsito, você sair sem pegar trânsito, para chegar na área do trânsito, já está no momento do lugar do trânsito que vai ter a dinâmica e fazer as curtinhas ganhar bem ali. É o que eu faço hoje. Fazer depois ali
durante, depois que baixa o horário de pico, as corridas mais longas de novo e depois finalizar o seu dia indo embora para casa, pegando ali as corridas que pagam melhor e equilibrando o seu KM no final do dia. Já quem trabalha à noite, começa mais tarde e faz o seu resultado também, mas o principal é ter rotina. Exatamente. E entender que negócio de 8 horas, 10 horas na rua não é. Não motorista de aplicativo que tem um resultado bom é em no mínimo 12 horas por dia. No mínimo, se o cara não trabalhar isso, não vai ter resultado. E mesmo a pessoa que quer trabalhar à noite porque não gosta de acordar cedo não é legal e ninguém gosta. Eu não vou mentir e falar que eu gosto. O cara começa a trabalhar, eu vou começar a trabalhar às 4. Ele trabalha das 4 até a meia-noite, meia-noite e meia. Esse horário para. E só volta a tocar às 4 da manhã. Então o cara também tem que saber. Eu trabalhei à noite. Na semana, né? Que Exato. Final de semana sempre tem isso, movimento, né? Eu trabalhei à noite também. Então você precisa ter rotina todos os dias. Eu pego o pico da noite e termino no pico da manhã. Pegou os 2 horários de pico. Ou sai de manhã muito cedo, pega o horário de pico da manhã e o horário de pico da tarde. Mas sempre vai ter que usar esses 2 horários de pico para você ter alavancar os seus resultados. Eu tenho um colega do Black que trabalha só de madrugada. Porque ele trabalha, começa às 4 horas da tarde e vai até 5 horas da manhã. E ele faz o dinheiro até meia-noite e não vai embora para casa. Quando baixa o movimento, ele vai se posicionando perto de hotel, perto de prédio, o pessoal vai para o aeroporto. Às vezes ele pega uma corrida de madrugada para Guarulhos e de volta. Sim. E o cara estoura um resultado muito maior do que quem trabalha durante o dia. Mas isso é resultado de aprendizado com o trabalho. Rotina te traz conhecimento. E através da rotina que trouxe, o Manolo hoje, rodando num carro do X apenas, consegue fazer R$500 por dia em qualquer época do ano, seja nas épocas mais fracas, como nas épocas maiores. É claro que eu tenho certeza que ele vai falar, tem dias em janeiro que eu faço 400, mas tem dia que você faz 600. Exatamente, um dia pelo outro, não adianta você querer, não, hoje deu tudo errado, não fiz. Eu sempre digo que nós não temos que ter meta fixa. Se você, põe um exemplo, tá? Se eu tivesse uma meta, R$500, quando tá chegando perto dali eu começo a desanimar, começa a acontecer um monte de coisa para eu fazer só os 500. Mas eu tenho comportamento. E qual é o meu comportamento? Acordar às 4h30 e voltar no mínimo às 7 para casa. Esse é meu comportamento. O que vai acontecer nesse período é o resultado que eu vou trazer para casa. Bom, bacana, eu gostei muito das dicas que você deu. Agora, quer te seguir, Manolo? Quais as suas redes sociais? Você tem grupo de WhatsApp? Como que você... hoje eu tenho o meu Instagram, que é @clube do Manolo. Lá eu tenho várias dicas para motoristas. Tem um grupo de WhatsApp, inclusive quero te convidar para fazer parte daquele grupo. Vamos lá. É um grupo público. Seria legal o Daniel lá dando dicas no grupo. O grupo não é aberto, tá? Eu não deixo ele aberto 24 horas. Esse grupo eu vou lá e, por exemplo, agora eu vou lá e marco. Gente, vamos responder perguntas? Eu vou e abro o grupo e as pessoas perguntam. Quero te convidar para fazer parte dele, que seria legal também. Você é um cara que conhece de rua. O Daniel é um cara que tem muitas corridas e realmente trabalha na rua. Então seria bom. Você vai me achar no @clube do Manolo. Lá na minha bio tem um link que você vai direto para esse grupo, que nós vamos estar lá para te ajudar, te dando dicas diárias. E o Daniel tá convidadíssimo. Bom, vou lá. Eu vou ficar meio quietinho de vez em quando eu falo, porque hoje, de fato, já tá tão corrido que às vezes o pessoal fala para mim assim, abre um grupo pra gente, dá uma força. Tem muita gente querendo aprender a trabalhar. E de fato, eu gostaria, gente, mas tá muito sobrecarregado. Quem sabe ano que vem. Mas já que ele fez esse convite, eu vou estar no grupo do Manolo também. É um cara que eu acompanho, gosto, concordo principalmente com a questão do algoritmo. E, gente, é comportamento. Hoje, se você assistir 3 vídeos meus aqui no YouTube, o próprio YouTube vai começar a indicar vídeo do Japa, vídeo do Rafael Uber do Chefe, vídeo do Luqueco. Por quê? Porque é do mesmo nicho. Isso significa que o algoritmo entende que aquelas pessoas têm o mesmo comportamento que eu. E quando ele fala do algoritmo da Uber, mandar corrida para o motorista, é a mesma coisa. Se o motorista faz a corrida longa, e aquele motorista que faz a longa não está disponível, e aquele passageiro precisa de um carro com urgência, ela não vai oferecer a corrida para o motorista que gosta de fazer corrida curta. Vai oferecer para o motorista que gosta de fazer corrida longa. Então esse lance de algoritmo, por mais que algumas pessoas discordam, eu concordo. Principalmente lá atrás, quando não mostrava destino. E ali eu percebia muito isso. Exatamente. Você vai para a região... Um exemplo o cara pega uma corrida para um lugar que ele nunca foi. E de repente a Uber começa a ofertar um monte de corridas. Aquele famoso ditado, só pega retorno quem vai. Exatamente. E é isso aí. Vocês devem conhecer muita gente que é dessa forma. Se você tem um colega que tem resultado no teu grupo, pode ter certeza que é esforço, dedicação, frequência de trabalho e também repetição. Porque o ser humano é feito de repetição. A pessoa, o passageiro que vai pedir a corrida, ele tem o mesmo hábito todos os dias. E o motorista que tem o hábito todos os dias e um hábito correto de ganhar dinheiro, vai ganhar dinheiro. O motorista que tem o hábito
de não ter, ele liga o aplicativo, desliga, vai 3 horas na padaria, depois para de trabalhar, volta para casa, ele bagunça, ele tem um hábito bagunçado, ele também não vai ter um hábito de corrida. Então eu concordo muito com essa parte do Manolo, até por isso que eu já acompanho ele há um tempinho, porque essa parte eu sempre entendi, que quem quer ter resultado precisa entender como a cidade funciona e o hábito dos passageiros. Exatamente. Manolo, quero agradecer, Daniel, sucesso obrigado, aí nessa empreitada sua, vou fazer parte do grupo lá. Legal. Pessoal, se inscreve no canal, tô deixando o contato do Manolo também aí, os contatos nas redes sociais, segue ele, dá uma força. Tamo juntos, Tamo junto. Fiquem com Deus e até o próximo Até vídeo. depois do fim. Tchau. Valeu. Obrigado.